Boa noite, pessoal. Deixa eu colocar aqui o título. Live. Olá, olá, olá. Estamos esperando que entrem mais pessoas. Hoje está um dia bastante movimentado, muita live acontecendo a essa hora, mas a gente vai fazer a nossa live do mesmo jeito e muita gente vai ver depois, se puder, porque eu vou deixar gravada. Hoje eu vou fazer a primeira live da série do Projeto Inspire-se, né? Vai ser a primeira live do meu Projeto Inspire-se, que é com pessoas reais. Eu converso com pessoas que já tiveram alguma superação, alguma forma de... Oi, Glauciné. Alguma forma de superação, alguma forma de... Oi, Bru. Elaine. Olá, crianças. Sejam todas bem-vindas. Então, como eu ia falando, hoje eu vou receber... Oi, Camille. A Raquel Vitória. A Raquel Vitória, ela é gaúcha. Eu conheci ela através de uma live com o Dr. Marcelo. Ele estava fazendo uma daquelas lives dele de devaneios, convidou ela para entrar e ela contou um pouco da história dela e eu achei muito legal. E eu gostaria muito que ela viesse aqui para contar para vocês, porque é importante que a gente divida com as pessoas. Oi, Jaque. Que é importante que a gente divida com as pessoas as nossas experiências, porque nós somos todos inspiradores em potencial. Cada um de nós aqui pode estar inspirando alguém agora, né? E isso é muito importante, é importante que a gente compartilhe, que a gente distribua essa nossa experiência, oi Flavinha, para que outras pessoas também entendam, aprendam e queiram engrossar esse nosso cordão, né? Mais pessoas têm que vir para cá, pro lado de cá do muro. Eu estou esperando a Raquel, deixa eu ver se ela já chegou. Chegou, vou chamar ela agora. Raquel. Oi, Vanessa. Vamos lá, ver se ela consegue Wi-Fi, porque parece que teve umas chuvas bem fortes no Rio Grande do Sul essa semana. Olá, olha ela aí. Tudo bom? Tudo bom, querida? Como estás? Tudo ótimo. Prazer estar aqui Um contigo. prazer enorme é o meu. Eu estava falando aqui Imagina. antes de te chamar que eu vi a sua live com o Dr. Marcelo, né? Eu vi a sua história e achei muito interessante. O que acontece, esse meu projeto Inspire-se, é exatamente isso, é mostrar para outras pessoas, para outras mulheres, para outros homens, que existe possibilidade de todo mundo se melhorar, né? É só a gente querer e a gente colocar todas as nossas forças para aquele objetivo. Então, É meu verdade. amor, eu vou abrir para você agora, você vai se apresentar para as pessoas que estão aqui, para quem vier depois, e depois você vai começar a contar. Eu quero que você me conte como era a Raquel antes da low carb, tá? E depois a gente entra nesse nosso novo mundo. Quase que não sai. Vamos lá. Então, um prazer, né, de novo te dizer isso, estar aqui, Obrigada. né, nesse projeto tão legal, né, que é Uhum. essa a mulher real, né, podendo dividir. Realmente a Isso. gente se inspira muito com a história dos outros, né? Meu Uhum. nome é Raquel Vitória, eu tenho 42 anos, tenho dois filhos já crescidos, de 19 e Aham. 23. E sou professora de química, mas também trabalho com Uhum. venda direta. Então a Uhum. gente está aí aprendendo com essa pandemia, com essas Exato. transformações. Uhum. Nós estamos todos nos reinventando, né? É Porque não verdade. podemos sair. Eu não sei, no Brasil muita gente já está na rua, né? Já tem saído mais. Eu vejo nos É, jornais, né? A gente aqui ainda está em full lockdown. A gente não tem condição de sair, não tem nada aberto, nem uma academia, Raquel, para a gente ir pegar um peso, não tem. é, Então a gente está tendo que se virar em casa mesmo. mas faz parte, né? Tem que Faz cada um tem que parte. fazer a sua parte.
exatamente. E essa pandemia também veio para ensinar a gente, né? A gente sempre aprende alguma coisa, seja lá com o que for, né? E É essa verdade, pandemia, ela veio para mostrar a gente que nós temos muito mais força do que nós imaginávamos, não é? com certeza. Então É. vai lá, eu vou deixar você falar, meu amor. Conte sua história. Então, eu sou uma mãe, fui uma mãe adolescente, né? Então já tive essa oscilação de peso já Sim. com 17 anos eu engravidei. Aham. E aí eu tive o Otávio, que hoje está com 23. Uhum. Mas antes disso, eu já lembro de ser uma pessoa com um peso normal, mas Aham. me comparando com outras amigas, Sei. eu me achava sempre acima do peso. Aham. Então eu já tentava fazer aquelas dietas loucas, mirabolantes, da lua, Uhum. do limão, não sei do quê. Sim. Aham. E aí com a oscilação do peso, na primeira gestação até não foi muito, mas Uhum. eu me lembro que eu engordei tipo uns 4 quilos. E na época o remédio de emagrecer era muito comum. E Isso, eu infelizmente tomei era bastante. prescrito Ah, sim. sem muito, né, sem muita orientação, assim. Aham. E eu comecei a tomar o remédio para emagrecer. Aí nesse processo eu acabei engravidando na segunda Aham. gestação. E aí sim, eu já engordei mais, porque eu acho que como eu já tinha tomado o remédio para emagrecer, já tinha perdido um peso de forma mais forçada, né? Uhum. Eu acabei engordando 17 quilos na segunda gestação. É que E aí, esses remédios para emagrecer, eles mexem muito com o nosso metabolismo, né? Só que quando a totalmente, gente é é. muito jovem, a gente quer saber do imediato, então a gente quer ficar magra amanhã, né? E aí Exatamente. a gente vai estragando o metabolismo ao longo da vida, né? Então, para você voltar esse Exatamente. metabolismo, tentar resgatá-lo, é mais complicado, né, Raquel? Muito mais. É. E aí, depois da segunda gestação, eu acho que eu acabei tomando de novo o remédio, porque ainda era, Aham. emagreci bastante. Tá, aí passou um tempo, os remédios foram proibidos, né? Ainda Uhum. bem, porque realmente Sim. eram, né, prescritos sem muita orientação. E É. aí eu comecei na época, em 2000 já, e acho que 4, eu fiz a Ducan, né? Que era um Uhum. outro tipo de Sim. dieta Sim. que tinha outras né, prescrições, mas assim, eram protocolos bem difíceis de conviver no dia a dia, Uhum. assim. Eu até acabei eliminando nessa época 14 quilos. Sim. Mas a atividade física nunca foi junto nesse processo. Por Hum. quê? Porque a gente tem aquela ansiedade de perder peso, né? Então esse eu percebo que foi meu erro Isso. sempre. O É. peso, né? Sempre foi o Uhum. peso. É, a gente Depois eu mira acabei no alvo errado, né? exatamente. Aí eu acabei, né, fazendo academia, aí parava, voltava. Depois acabei engordando de novo, aqueles 14 quilos, engordei muito mais. Uhum. Aí eu cheguei a pesar 90 quilos. Não, aí eu fiz a low carb, né, Hum. quando eu cheguei a 90 quilos. Em 2019, eu fui para Irlanda, que a minha irmã mora aí pertinho de ti. Hum. E aí eu tive aí na Irlanda. E aí quando eu voltei da Irlanda, que eu parei no Rio de Janeiro, que eu até comentei com o doutor, que um garçom disse, Uhum. ah, vou tirar uma foto aqui do lado do espelho. E tudo que eu fazia era fugir de espelho, né? E aí eu Uhum. parei assim na frente do espelho, ele tirou a foto de mim. E aí eu, sabe aquela sensação assim, tipo, não sou Incômoda, eu, sabe? eu E a sei. gente tem que cuidar para falar isso, né? Porque as pessoas sabem o quanto que ser gordo, né, ou estar acima do peso, né, cada um respeita o seu corpo, cada um, né, tem Uhum. as suas convicções, mas a gente sabe o quanto que é difícil conviver, né, com peso a mais. Uhum. Quanto que é Uhum. difícil se vestir, se comportar. E outra, Claro. saúde, eu a princípio não desenvolvi nada, né, Uhum. mas estava me sentindo mal. Aí eu voltei, né, Qual é cheguei a em tua altura? Pelotas, Desculpa. Qual é a tua tenho altura? 1,57 É a minha altura. Você tem a minha altura. m, Nós somos somos pequeninos. pequenas, é verdade. Então não dá para ser muito mais, né, volumosa. Não. E, É. inclusive, a gente até fica mais alta. A impressão quando a gente emagrece é que a gente até fica mais, né? É. Porque realmente, qualquer peso a mais já dá diferença. E aí eu Uhum. cheguei em Pelotas naquele ano, em 2019, e eu encarei a low carb, né? Eu tenho uma amiga Uhum. que também segue o Marcelo, e a gente fez um grupo no WhatsApp, assim, começou a se ajudar, e a gente começou a fazer low carb naquela época. Eu já tinha ouvido falar do Dr. Marcelo aqui em Pelotas, mas não Aham. tinha ido consultar, como ainda não, acabei não indo, assim, acompanhei ele pelas redes. Uhum. E aí fiz a low carb. Nesse processo de abril a agosto, setembro, eu eliminei os 20 quilos. Não fiz atividade Uhum. física na época, porque eu estava focada na Certo. alimentação. Aí Uhum. comecei pela low carb, aí comecei a cetogênica. Aí comprei o aparelhinho de medição, sabe? Tava Aham. naquela focada No mesmo, auge. assim. Aham. E aí fiz jejum, e aí me mantive bem firme, assim, Uhum. até. Só que assim, o que que hoje
com o Dr. Marcelo e acompanhando hoje, te acompanhando e Uhum, acompanhando outras pessoas nessa área, né, nessa busca que a gente uhum, está, uhum. da longevidade, né? Eu vejo assim Sim. o quanto a gente erra buscando a estética, buscando uma calça jeans menor, e Uhum, o quanto a gente deixa de estar saudável, porque eu lembro de fotos exatamente. minhas quando eu emagreci com remédio, Uhum. não tinha nada de saudável. É, não fica com cara de Né? saudável, não fica Eu mesmo. lembro assim que eu me pesei assim, aí eu tinha perdido já todo o peso, eu tava com 52 quilos numa balança de rua, de farmácia. Aham, Então, imagina, eu com 1,57 m, com 52 quilos, e eu não tenho uma alça, eu acho que eu sou um pouco uhum, maior, assim, sim, não sou minhonzinha. sei. Então, realmente, eu estava muito magra. E aí, com o tempo, e agora, na verdade, nesse último final de ano e início desse ano, é que eu comecei a Aham, perceber por quê. Porque aí eu perdi o peso em outubro de 2019, uhum, me mantive durante a pandemia, aí em abril, mais ou menos, eu dei uma engordadinha de 5 quilos, aí voltei uhum, focada de novo na low carb, perdi os 5 e me mantenho com aquele peso de final de 2019. muito E aí bom. hoje eu preciso buscar o estilo de vida, né? Porque é o que eu Sim, digo assim, a gente faz um período de dieta rezando para que ela acabe e que a gente possa voltar ao normal. E é o erro, exatamente. E aí é onde porque o está o nosso erro. normal Uhum, e aí o nosso normal não é mais esse, o nosso não, normal é a gente entender o que é alimentação e aí entender todos os outros fatores que envolvem, né? exatamente. Quando a gente, E, quando eu converso com o Dr. Marcelo e quando eu fiz o curso com ele, a gente sempre dizia, ele dizia muito, quando esse curso acabar, vocês não serão mais as mesmas pessoas que começaram esse curso, né? E isso acontece também ao longo de uma dieta. Quando você começa uma dieta, você não acaba ela do mesmo jeito que você começou. Se você acabar do mesmo jeito que você começou, você vai voltar para o que você era, né? E aí você vai cometer erros de novo. E vai voltar a ser o que era e vai virar aquele ciclo vicioso que é sempre assim, né? Você come para esconder as emoções, porque tá gordo, você não sai de casa, mas aí você come porque está em casa, e você continua comendo, e você está infeliz, e não acaba, né? Então, exatamente. essa ótica de mudar o mindset, de mudar a sua mentalidade, para ver que isso realmente é um estilo de vida e que não tem motivo para você sair dele, é aí onde está a chave da questão, né? É. É quando você E aí passa foi para o isso. outro lado do muro, né, Raquel? Exatamente. Aí isso tinha, né, acompanhando as lives e eu fiquei, Uhum, né, juntando, né, as pecinhas uhum, assim para formar essa nova Raquel que vai ser a partir de agora, porque muito assim, bem. eu considero que o meu processo todo, né, foi interessante, as minhas tentativas todas de emagrecimento, porque eu vejo assim o quanto que é difícil, porque eu lembro assim de todos os ambientes sociais, aniversários, finais de ano, eu sempre Uhum, estava de dieta e sempre acima do peso. E aí pois chegou é. alguns momentos que eu chegava e as pessoas diziam, ah, tá de dieta? Aí eu pensei, Uhum, meu Deus, eu tô sempre de dieta. E isso é. não acho que não acontece comigo, acontece com várias pessoas que Com estão com muita sobrepeso. gente, claro. Ah, a gente tá sempre Uhum. de dieta, mas aí não emagrece nunca. Por quê? Porque não tem constância, porque não escolheu o melhor método e porque não fez o estilo de vida, né? Porque você Então, fez a minha apenas uma busca... dieta, né? Você fez apenas uma Exatamente. dieta. Se você mudar de estilo de vida, você vai continuar nele. E aí a É. perda de peso vai ser um bônus. E tu sabe, Cássia, assim que eu tenho no processo da dieta, eu internei a minha mãe, ela teve AVC, ela era diabética, Uhum, hipertensa ok. e tinha realmente um hábito nada saudável, né? Um Uhum, hábito uhum. normal das pessoas. Eu me lembro dela dormir e do lado da cama tinha uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, que ela acordava de madrugada com sede e tomava Coca-Cola. Menina, que Mas, coisa, né? então, assim, a gente foi criada com refrigerante controlado e tal, mas eu lembro que Uhum, ela tinha sempre guardado, assim, e ela tomava e comia doce, e aí tomava aquelas coisas de água com farinha para diminuir pressão, sabe? Aquelas uhum, crendices. sim, Assim. uhum, E ela teve um AVC. E o AVC dela foi bem forte, com bastante sequela, ela ficou sem caminhar, sem falar. E por uhum. 20 anos esse processo todo, Nossa. né? Nos últimos anos, eu acabava internando, precisando internar ela por pneumonia e tal, e a gente ficava Uhum, 30, 60, 70 dias internado. nossa. E aí, claro que eu olhava aquilo assim, e eu nunca pensei que eu geneticamente teria essa condição futuramente, Uhum, se não me uhum, cuidasse. Eu nunca pensei nesse momento hoje, falando da longevidade, né? uhum, E chegando um futuro, tentando mudar esses meus hábitos para o futuro,
aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho uma bandeira, né, que eu preciso levantar e eu preciso me cuidar por mim, né? Porque eu cuidei, acompanhei todo esse processo, foram 20 anos, né, que ela teve o Muito AVC e tempo, ela né, acabou Raquel? falecendo. Muito tempo, numa condição de vida que ela acompanhou os netos crescer, ela acompanhou a gente, né, desenvolver, mas numa limitação, Muito né, que eu não limitada. quero passar, e que eu Claro. não quero que a minha filha, meus filhos passem, né? O Então, que a gente tem que lembrar que o importante na longevidade, nessa busca pela longevidade, é você ter longevidade com saúde, é você ser uma pessoa idosa, mas que tenha, que possa se locomover, que tenha mobilidade, que tenha força, né? E que não dependa dos outros, e que não vá para uma mesa de, uma cama de hospital. E o que eu digo, assim, a maioria das pessoas, a gente, porque eu me incluo, porque acaba que eu ainda não estou 100%, né? Porque eu não entrei na academia ainda, não estou ainda focada, porque as academias estão abertas, eu não entrei ainda, mas amanhã eu vou. Muito bem. E aí a gente sabe, assim, que o normal das pessoas não é se cuidar, né? É fumar um cigarro, é beber constantemente, é comer gordura. Eu acho que hoje esse processo de transformação está acontecendo lentamente, né? Mas eu, por ter vivido essa experiência, eu tenho obrigação de mudar, né? Sim. E aí eu comecei agora esse processo bem agora nesse início do ano, assim, me comparando com a mãe, e até o doutor Marcelo comentou na live antes da genética, né? Que a genética é só um detalhe e né, o final vai ser o estilo de vida que eu escolher. O estilo né? de vida que você... Se você tiver uma aderência ao estilo de vida, você consegue mudar a herança genética, né? Exatamente. Então é isso, assim, eu digo mais do que qualquer pessoa. Eu convivi, né? E eu não julgo a minha mãe por ter tido hábitos errados, porque na época, e hoje a maioria das pessoas tem, né? Não é essa questão. Isso é cultural, E né? até é cultural. E, então, mas eu penso assim, o quanto que a gente tem essa responsabilidade, né? Como mãe, né? Como irmã, como amiga, de dizer o quanto que... Porque às vezes a vida é tão corrida e o tempo passa tão rápido e a gente não percebe. E o tempo passa. Eu vi a live do Dr. Marcelo que tu fizeste, tu dissesse assim, quando eu era pequena eu dizia, lá quando eu tiver 50 eu resolvo. Exato. Vou comer agora o que tiver que comer. Só que os 50 voa e a gente quando vê tá com 40, exatamente. 50. E quando eu me lembro, Raquel, que quando eu falava isso, eu falava do alto da minha hashtag 4. Porque, sabe, eu era aquela que dizia, a vida é uma só e eu vou curtir, entendeu? E depois eu resolvo. Depois eu resolvo porque eu vou estar mais velho mesmo, não vai me interessar estar fazendo o que eu faço hoje, né? Deixa eu explicar aqui. A Raquel Vitória, ela está aqui para contar a trajetória dela de emagrecimento e para contar como ela está mudando o estilo de vida dela para um estilo de vida de baixo carboidrato, tá, Vera? Ela está abrindo o meu projeto Inspire-se, né? Quando eu trago pessoas comuns, pessoas como eu, como a Raquel, como as outras pessoas que já passaram por aqui, que vêm contar a experiência delas de vida dentro dessa nova realidade da low carb. É isso, vamos lá. Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente pontuar, né? E eu me lembro assim, quando eu comento, porque eu já ando nesse projeto do low carb e da própria cetogênica já há anos, né? Na verdade, de 2 anos. E aí, para todo mundo que eu falo, as pessoas, mas eu preciso parar de comer pão. Mas eu vou fazer jejum, ficar sem comer. Mas, agora, né? Quase Raquel, o que eu disse. Quando você ainda não tinha começado a low carb, o que foi que acendeu em você que você disse, eu vou mudar minha alimentação? Você lembra? Então, eu acho que 2019, assim, eu já andava uns 2 anos já bem insatisfeita com o meu corpo, né? Insatisfeita, assim, porque eu já tinha perdido e aí já tinha voltado e ainda ultrapassado o peso que eu estava. E aí foi um ano que eu também me separei, né? Foi um ano que eu resolvi cuidar e pensar em mim, né? A mãe ainda era viva quando eu tomei essa decisão, mas eu em função de cuidar dela, ter tido filho adolescente, a gente vive em função dos outros. Sim, sim. E aí chegou um momento que eu comecei assim, que eu não poderia cuidar de ninguém se eu tivesse com aquele peso e daqui a pouco desenvolvendo uma doença, né? Um diabetes, uma hipertensão, e nem eu estava vivendo 100% a minha vida.
E aí, quando eu vim, né, da Irlanda, que eu me olhei, assim, lá eu já estava me incomodando, né? Uhum, Porque a minha irmã uhum, ganhou neném quando eu fui, né? E aí eu me lembro que nas fotos eu estava muito mais, o peso muito maior que o dela, e ela uhum, recém tinha marido, e eu digo, meu Deus, né? Tipo assim, e a minha irmã também só que ela é mais minhonzinha, mas ela também é aham. baixinha. E aí essas comparações que inevitavelmente a gente tem, que não é por mal, mas é Não, para é natural. ao, né? Uhum, Quando é eu natural. voltei, que eu me olhei naquelas fotos, sabe? Assim, eu cheguei aqui, eu digo, não, tá errado, sabe? Eu Uhum, preciso. E aí, essa minha amiga Mariane, que tá nos Estados Unidos, ela uhum, disse, não, porque eu vou. E aí ela estava empolgada para fazer. Não, porque vamos fazer dieta aqui, porque ela estava começando o verão, não sei o quê, e eu, uhum. vamos começar. Aí eu me lembro que ela começou e eu acompanhava o grupo sem, porque a gente demora, né? É, é. E aí vai naquela, vai, e aí eu digo, não, agora eu vou começar. Porque eu me lembro que ela postou uma foto de calça jeans, bem Uhum, magra, assim. E aí aham, eu olhei para aquela foto e digo, meu Deus, eu preciso entrar na minha calça jeans, né? Eu preciso ser é. quem eu quero ser. Né? Tá tudo Uhum, bem, o peso que eu tô, eu que construí. Acima uhum. de tristezas, alegrias, Exato. ansiedades, É, é. mas eu quero ser melhor, né? É, E aí isso que foi você isso, assim. falou é bem importante. A gente tem que ter, antes de mais nada, a consciência de que a gente passou a vida inteira construindo esse metabolismo doente, né? É. E depois que você toma essa consciência, é que você entende o que é que você precisa fazer para mudar. Ou não, né? Vai ter gente que vai continuar. Eu acho que é importante a gente dizer isso, assim, né? Que todo Uhum, mundo pode ser o que quiser, né? E uhum, não se fala só em outros movimentos que têm surgido ultimamente, mas, assim, uhum, na vida da gente, a gente vai ser sempre melhor se a gente for quem a gente quiser, se a gente não se frustrar claro. colocando uma roupa. Eu me lembro de Uhum, recusar convites de casamento, de aniversário, de ir à uhum, praia. Eu sempre dizia, uhum. entre praia, nunca prefiro a praia. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha que me expor. Eu Só que eu sei. também sabia que aquele peso só me pertencia porque eu tinha feito escolhas erradas. Eu Uhum, me lembro que a minha irmã, nessa mesma época que eu tive aí, ela disse para mim, Raquel, que alguém bota comida na tua boca? sim. E aí eu parei assim, digo, gente, né? Isso foi uma coisa muito forte que a sua irmã falou, né? Porque, primeiro, ela é sua irmã, então é uma pessoa que você escuta normalmente, né? Ela é a sua irmã. Então, quando a irmã da gente vira para nós e diz pare, que você não está indo pelo caminho correto, é a hora que a gente pensa, né, Raquel? Porque antes disso a gente só é #4, deixa a vida É, me levar, né? e eu até não era tão #4. Eu Uhum, era aquela pessoa assim que eu vivia de dieta, mas eu não tinha constância nunca, uhum, né? Então, é, isso era o que me incomodava mais, porque eu acho assim, ó, aceita estar gordinha, os exames estão bons, não tem problema, ok, né? A gente não está uhum, discutindo isso. sim, Mas assim, ó, quer estar com o peso ideal, quer que o teu organismo, né, metabolicamente funcione, tu quer uhum, ter uma longevidade, um estilo de vida saudável, assume e constância, né? exatamente, E aí tu começa 2 dias, 3 dias, para, né? E a gente, quando é jovem, a gente, né, pensa assim, daqui a pouco eu resolvo. é, Mas as exato. cicatrizes que criam, né, Esse é né, o problema, os né, doentes. Raquel? Esse é o problema. A gente passa a vida toda fazendo um estrago no nosso metabolismo e depois a gente quer, em um mês, estar bem de novo. Isso não vai acontecer, porque o estrago Então, que assim, você fez a vida toda já deixou cicatrizes no seu metabolismo e às vezes elas são irreversíveis, né? exatamente. Então, tipo, eu acho assim, a gente tem o dever, né, de e não buscar o peso. Eu até fiz Uhum, umas anotações aqui para lembrar de ano, quando eu comecei a uhum, Ducan, quanto eu perdi, não sei o quê, e aí eu coloquei na low carb agora, né, que eu tinha perdido 5 aham, quilos de novo, e aí o mesmo peso de 2019, uhum, mas agora eu não quero perder peso. Eu não quero, exato. não, eu Sim, quero perder mas o ele peso. vai ser uma Mas consequência, não vai hoje ser. o foco vai ser buscar algo a mais. Porque Uhum, eu sei que se eu perder o peso que eu quero, daqui a 3, 4 meses, quando eu voltar a ser normal, né, não vai, eu vou voltar de novo. Então não exatamente. é fácil. Porque assim, ó, Não, eu acho que às vezes as pessoas dizem assim muito, mas é fácil para ti, ou então, não. para mim eu não consigo, né? Não Uhum. é fácil. Eu tenho 2 filhos que são adultos, né, É, 19 e é. 23. Minha filha faz doce para vender em casa. Então, Hum, vira e mexe tem doce. Eles inventam pedir claro. hambúrguer.
e aí tem pizza. Então, tipo, São a jovens, gente... né, Raquel? E aí a escolha não é deles. Eu digo o quanto que é importante eles se cuidarem desde agora, mas Uhum, né, eu é que tenho que olhar e saber o que que é bom para mim. claro. Você, E é de infelizmente, a gente tem filhos, mas infelizmente nós só somos responsáveis por nós mesmos. Cada um responsável exatamente. por si, né? A gente pode orientar como mãe, mas quem vai fazer a escolha final é o seu filho, né? Então a E aí gente. a gente. E aí não é fácil, porque é um dia Não. depois do outro, né? Uhum, E aí não come salada, e o outro come a tal salada, e aí a gente, né? Então vamos. Então, assim, o que eu quero e deixar claro que não foi fácil perder os 20 quilos, mas foi uma decisão, né? uhum, Eu fiquei o ano todo, né, com o mesmo 70 quilos, sem nem subir, subi um pouco, depois uhum, baixei, mas também poderia já ter perdido. Em um ano eu já poderia estar hoje com o meu peso ideal. Mas por quê? Porque eu fiz as exceções muito maiores uhum, do que o estilo de vida saudável. uhum, Então, hoje eu busco exatamente esse equilíbrio, assim, né? O que que é o que eu quero para mim, como mulher, né, uhum. me enxergar, porque a história da performance, né? A gente se É. transforma realmente em pessoa, a gente não quer mais voltar para aquela pessoa que Não, a de gente jeito foi há um nenhum. tempo. Eu olho para as fotos com peso maior, eu olho eu sinto o sentimento daquela foto, o quanto eu Eu não estava também. me sentindo bem. Eu vi sua foto, você postou há pouco tempo, essa semana, eu acho, uma foto sua mais Isso. gordinha e uma foto agora. Menina, é outra pessoa, né? Eu postei essa semana também umas fotos minhas e as pessoas disseram, meu Deus, quem é essa? Não é você, né? E outra Não, coisa, eu não sei, eu vou lhe perguntar uma coisa que eu pergunto a todo mundo, porque comigo uhum. aconteceu de uma forma que não foi legal. Quando você estava acima do peso, como era a sua vida social? Você saía, você era feliz? Porque eu tenho amigas que eram gordinhas, mas eram felizes. Depois emagreceram e ficaram mais felizes, mas sempre foram para Sim. cima, né? Como é que era você? Eu tive momentos de, tô bem assim, me aceitei assim, né? Uhum, Mas a maioria dos momentos não. A maioria eu me olhava nas fotos, porque é engraçado isso, a gente perde um pouco de noção, né? A total. gente se enxerga exatamente como a gente tá. Tanto, Uhum, e eu acho que assim, a maioria das pessoas também, as pessoas, ela engordou um pouquinho, mas claro. ninguém tem noção, né, de o Não. quanto a gente. A gente só sabe nas E fotos. exatamente. E eu lembro, assim, de deixar de ir a casamento, deixar de ir a festas, deixar de me encontrar, ou quando ia com roupas muito largas, né? Que isso até também é Uhum, um processo que a gente tem que aprender a se vestir depois, porque, né, exato. depois que começa a É. emagrecer e a gente continua com o mesmo estilo, né? Uhum, uhum, E aí eu optava por roupas mais largas, né? Optava uhum. nas fotos para esconder o corpo e parecer só o rosto, porque eu tenho essa característica do rosto mais Você tem fino. bem fininha, é. Então, mesmo eu com 20 quilos a mais, claro que hoje eu vejo e meu rosto estava redondo, mas assim, mesmo É, naquela época, dependendo do ângulo, ajudava. Então a gente esconde atrás de alguém para tirar foto. eu estou E perguntando por isso, porque eu também tinha essa mesma percepção que você. Disse muito não para meus amigos, porque eu não queria sair, que eu não me sentia bem, né? Ficava em casa louca para estar lá, mas não estava lá, porque não era eu não me via como eu, né? é, E também quando eu saía, eu saía, Raquel, já pensando na volta, sabe? Porque eu não me sentia bem, eu não conseguia nem sequer prestar atenção no que estava acontecendo ao meu redor, porque eu estava tão fixada no meu incômodo, sabe? E é por isso que eu faço sempre essa pergunta, porque eu sofri sabe que muito. eu lembro de um final de ano aqui em casa, de festa e tal, e a gente entrou na piscina e eu entrei de Aham. vestido na piscina. A gente jogou vôlei, foi um final de ano com amigos, Uhum. assim, muito feliz, todo mundo, né, se divertindo, e eu Aham. entrei de vestido. E na praia, sempre, quando eu ia também, eu ia com canga, ou ia com vestido, ou Uhum. então só tomava sol sentadinha, deitadinha, É. para não Uhum. Para ir nem se até a água. mexer. É. Então, e aí quem está te acompanhando, não, acho que não enxerga aquele tanto que a gente enxerga, né? Uhum. É. Mas quem está te acompanhando também acha que é bobagem. Aí diz, não, isso é boba, tira esse vestido, vai entrar na água, vai. Uhum. Uhum. E aí, às vezes é um processo sério e é um processo de tristeza Muito. que vira uma depressão. A gente sabe o quanto, né, Muito. que isso acaba agravando. Uhum.
Se não tiver um acompanhamento, né? Se a pessoa não conseguir sair, acaba virando algo mais grave, né? E essa toda Sim, é a claro. preocupação. Hoje eu coloquei lá nos meus stories, eu não sei se você viu, eu fiz uma enquete perguntando sobre como é que você está se sentindo na pandemia. E as opções que eu dei foram, deixa eu ler aqui que eu não me lembro. Cadê? Tô de boas, era uma opção, né? A segunda era, eu preciso de motivação para fazer exercícios, porque a maioria, Eu vi. né, tá fazendo exercício em casa, vontade de beliscar comida low carb o dia todo, ou vontade de me jogar na Carbolândia. E foi interessante, porque muita gente ainda quer se jogar na Carbolândia, mesmo conhecendo a low carb, né? É porque ainda não está completamente dentro dos parâmetros, não está entendendo ainda, não entendeu ainda, né? Precisa um pouco mais de estudo, um pouco mais de curiosidade, digamos assim, né? Mas muita gente, o que foi para mim uma surpresa, disse que estava de boas, sabe? Porque são pessoas que geralmente fazem já low carb, cetogênica, são as pessoas que me seguem, né? Então isso para mim foi bom, foi uma boa nova, porque antes a maioria ia responder eu quero voltar para a Carbolândia, né? Mas hoje em Sim. dia eu já pego muitas pessoas que estão bem, mas que precisam só se motivar para exercício, mas é sempre alguém que já está funcionando a cabeça no foco da dieta, do novo estilo de vida, né? E realmente essa pandemia mexeu com todo mundo, né? Claro, E claro. muita gente, mesmo que já estava no foco, ficou se perguntando, assim, né? Porque eram muitas indagações, Sim, né? sim. O fecha, não fecha, o pode trabalhar ou não pode, né? Uhum. Mães, eu fico pensando mães com filho pequeno em casa, né? Nossa, nem O quanto fale. não deve ter sido desafiador se manter nesse estilo saudável. E está sendo Mas eu ainda, acho, né? Porque muita escola ainda está exatamente, fechada, né? mas eu acho assim que é uma escolha que não é Uhum, fácil, que é todo dia a gente tem que repensar uhum, e concretizar aquilo que a gente aprendeu, que a gente tem aprendido, porque uhum. não é fácil. Não, Não não é é. fácil porque a gente tem problemas, né, no dia a Uhum, dia e claro, aquilo, todos os problemas acabam afetando e a gente tem essa fuga na comida, né, de sim, compensação, de merecimento, de claro. tristezas, Uhum, de alegria. Mas eu acho também que isso, assim, é muito difícil virar a chave. Mas eu acho que depois que uhum. vira, tu até escorrega um pouco, mas se mantém. A Se mantém. maioria, né? É. Eu ainda não conheci, posso dizer que desde janeiro de 2019 que eu estou nesse ambiente low carb, né? E foi quando eu comecei a minha dieta e eu já emagreci, já perdi 24 quilos desde então, mas devo ter recebido de volta uns 3 quilos nessa pandemia, o que eu tentei não deixar acontecer, porque eu pensava assim, olha, Raquel, a obesidade é um agravante para o Covid, né? Então a gente tem que emagrecer, a gente não pode se dar o luxo de engordar, entende? Até Exatamente. por mais segurança, né? Para ter mais segurança. Queria mudar aqui, que o meu tá tão claro. Mas eu acho exatamente isso, assim, e não só para o Covid, mas o Covid em especial hoje, né, é o que Uhum, está em uhum, voga e é o que a gente está evitando, uhum. mas a gente percebe, assim, o quanto que para tudo, né, para todas Para as outras tudo. doenças, muitas doenças estão, né, vinculadas à obesidade, ao estilo de Uhum, vida, então é algo que a gente sim, não... E é engraçado, porque a gente pensa assim, né, o corpo humano, ele é uma máquina, sim, né, de funcionamento. Nós não somos uma máquina se nós sim. somos humanos, mas sim, somos Uhum. uma máquina de funcionamento. Somos uma engrenagem, uma grande engrenagem, Uma né? engrenagem, que se tem algo fora do padrão, se tem algo saindo, Uhum, tá errado, né? Então, assim, eu lembro assim que quando eu fui crescendo, né, eu sempre matutava assim, nossa, um dia eu vou ter que uhum. acabar ir para academia. Meu fim é Teu acabar indo para filho, academia. né? Teu filho é formado em educação física, né? Exatamente. Aí, no início da pandemia, que eu tive que fechar a academia,
eu precisei... Aí a gente começou a fazer em casa, a malhar em Aham. casa. Mas Uhum. então, né? Aí tem horário, aí tá em casa, aí É. ele chegava, né? Então, aí eu pensei assim, ó, que ir para a academia é algo que é uma obrigação, é um comprometimento, Uhum. né? Porque é filho, né? Porque por mais assim que ele seja ótimo e a gente já Sim. pensou de novo, vamos fazer de novo, vamos encarar, né? Porque aí a minha filha faz junto. Até Uhum. não sei se não vai ter esse processo melhor. E é isso que eu digo, a gente tem que se adaptar. Tem pessoas que malham muito bem em casa sozinhas, né? Outras com personal, outras na academia. Então a gente vai ter que É. achar esse meio termo aí Esse para que dê certo. equilíbrio. Exatamente. A gente tem que esquecer um pouco. Por exemplo, o meu marido é formado em educação física, mas tem sobrepeso, é obeso, sabe? Tem época que está na cetogênica, perdeu já 35 quilos em 4 meses, aí engorda tudo de novo. Só que É, ele foi militar, então ele é acostumado a fazer exercício, ele faz exercício, independente de estar aberto, de estar fechado a academia, ele está fazendo alguma coisa, ele corre, ele faz bicicleta em casa, entendeu? mais ativo. Ele é muito ativo. E homem é assim, né? Faz 2 horas de bicicleta, perde 5 quilos. Mulher já não é Exatamente. assim. Uhum. Mulher já tem mais trabalho, né? Sabe que quando eu aumentei esses 5 quilos, eu Aham. tenho um sobrinho que é da minha idade, né? É. E aí ele também estava um pouquinho acima do peso, aí foi Aham. até aí que eu acabei perdendo 5 quilos. A gente Aham. fez um contrato, nós dois. Não, vamos emagrecer, porque essa história de dizer que a gente vai emagrecer não acontece. Aí a gente fez um contrato, se Uhum. comprometendo os dois, que nós íamos fazer Isso. uma low carb, né? Então a gente se Uhum. cobrava os dois. Né? Então eu mandava o meu peso para ele mandava para mim, mandava o que comia, e realmente isso faz diferença, tu ter Faz alguém, super uma parceria, diferença. Faz sim. né? E Inclusive, acabou isso daí que, é. mas é Olha, inevitável. isso é um item que eu até anotei aqui para perguntar a você o que é que você achava da importância dos grupos, porque eu acho que esses grupos que a gente tem hoje em dia na internet, com tantas comunidades, eu tenho uma comunidade de culinária cetogênica e low carb, a gente se ajuda muito, né? Nessas Eu comunidades. O vi. grupo do Dr. Marcelo, né? A gente se ajuda, a gente se apoia. Quando um está com preguiça, o outro vai dar uma força, né? Isso que você fez com o seu sobrinho é a mesma coisa, né? É um dando ao outro, sabe, motivação para passar aquele É, dia. Porque, gente, é é, assim, só hoje, só por exatamente. hoje, E a gente né? pensava bem nisso, assim, tipo, aí o dia que eu tava meio assim, né? Ele, porque eu fiz uma Uhum. receita, eu até ouvi o teu pão maravilhoso, eu até tenho que Sim, olhar a receita, fantástico. Porque ele também fascínio tem uma aquele pão. receita Uhum. de pão de frango. E Hum. aí ele, não, porque eu fiz um pão de frango te levar, e trazia metade do pão para mim. E assim a gente se apoiava um outro, né? Mas é Claro, impressionante como o homem realmente perde mais fácil, né? Porque ele às vezes dava umas muito. escorregadas e eu não, e ele perdia mesmo assim. É. Então, aí depois até em dezembro eu fiquei mais lentinha, assim, por quê? Porque Uhum. nós temos a história do peso, né? Sobe na É. balança, não perdeu, Isso. a A gente gente a gente tem um apego, né, à balança, um apego ao número, né? eu disse para o meu filho, né, que é educador, eu disse, Otávio, me ajuda, vamos começar então a treinar, o que eu posso fazer? E ele começa tirando a balança do teu banheiro, Exatamente, é. Até porque não é para porque, te pesar exato, toda se hora. você todo dia se pesa, né, e tem pessoas até que se pesam mais de uma vez por dia, você vai estar ativando áreas da sua química que vão lhe fazer engordar em vez de lhe fazer emagrecer, né? Que vão lhe fazer aumentar a ansiedade, que vão lhe fazer ter mais vontade de beliscar, né? É. Então, não enxergo a balança como uma coisa benéfica num processo de emagrecimento. Agora eu não enxergo. Antes eu também vivia atrás de uma balança, sabe? Por quê? Porque a gente hoje busca, eu até me inspirei hoje com teu, né, tu acordando aí com Uhum. esse frio e banho gelado com Ah, frio, a gente foi. tá aqui no verão. Então eu digo assim, o quanto que é realmente uma engrenagem que precisa, né, ter vários estímulos para Uhum. funcionar. Então não é Sim, simplesmente eu vou deixar de comer arroz e doce, né? Não, é não. todo um outro conhecimento que a gente tem que adquirir, que a gente tem que correr atrás. E aí eu tenho ido com esse meu sobrinho ver o nascer do Uhum. sol, e a Ó, que gente até quero legal. ver se consigo ir mais vezes por semana, né? Uhum. Porque é impressionante, assim, a gente ter esse contato. Eu já sempre fui mais de Sim. contemplar, mas eu não tinha essa coisa Uhum. de pé no chão, Pé no né? chão. Uhum.
E Aqui, aí, Raquel, como aqui é muito frio, né? Eu até, uma vez eu tirei o tênis, eu estava no parque, eu vou correr no parque, e aí eu tirei o tênis e coloquei o pé no frio, sabe? Para tirar uma foto para o doutor Marcelo. Fiz isso uma vez, depois não consigo. É muito frio. Então, o que é que eu faço? Eu vou correr de camiseta, em vez de toda aquecida, né? Porque quando você começa a sim, correr, você começa a ficar suada, começa a esquentar e você não precisa de tanto casaco. É até ruim quando você está muito encasacada. E agora eu estou fazendo isso, sabe? Eu vou aqui para o meu jardim, como eu fiz hoje, fico um tempinho lá no frio. E o banho gelado, por incrível que pareça, eu acho que ele é mais chocante quando a pessoa está num calor, num lugar quente, agora, né? sabe? Pode Porque ser mesmo. eu não sinto tanto, lógico, quando começa a água gelada, você sente, mas depois você se acostuma, sabe? Hoje mesmo, quando eu fui fechar o chuveiro, né, eu saí da gelada e passa pela quente antes de fechar, né? E aí, quando bateu a quente, já me incomodou, estava tão bem com a É, fria, sabe? Eu acho que também tem alguma coisa a ver com isso, com o clima lá fora, né? Que eu lembro que é, quando eu morava aí, né, em Recife é muito quente, 33 sim. graus, 34 graus é a média lá de Recife. E eu me lembro que às vezes estava bem calor, mesmo você com muito calor, você não consegue tomar banho gelado. Quer dizer, a antiga Cássia não conseguia, agora talvez eu consiga, não é? Porque é engraçado esse entendimento da gente, né? Porque essa história de eu não consigo, como a gente não consegue coisas? Porque a gente não tenta fazer. Porque Eu a gente fico não pensando assim, tenta. ficar sem comer, né? Jejum, calma, né? Conhece, te alimenta bem, alimentos que vão te deixar Exato. saciada por mais tempo, o jejum tu não vai sentir, né? E Você quando a faz cabeça jejum? da gente funciona, eu fiz muito jejum na época que eu emagreci Uhum. os 20 quilos. Eu fazia Aham. bastante jejum de 20 quilos. Fiz muito longo. Eu fazia de Uhum. 24, no máximo 27, eu acho que eu fiz. E Uhum. agora, em outubro, novembro, nesse outro desafio com meu sobrinho, eu também fiz umas 2 ou 3 vezes por semana. E aí depois, mas eu preciso voltar. Eu preciso Olha, fazer de então, novo, porque eu vejo eu que vou fazer é um muito. convite para você aqui. Um convite para você aceita se quiser, tá? Eu faço de Não, vez já em tô quando, de vez em quando a gente faz um longão, né? Eu e algumas amigas. A gente faz, todo mundo a gente cria um grupo, né? E a gente e começa o jejum e a gente não especifica tempo do jejum. Então eu fiz uma vez uma live com o doutor Marcelo e quando eu abri a live para falar com ele, eu disse, olha, já estou há 50 horas sem comer, né? Estou de jejum. E aí, você viu? E eu fiquei 94 horas sem comer nesse jejum todo. E por incrível que pareça, você se sente tão melhor do que se você estivesse comendo. Eu gosto muito de jejum, sabe? O meu perigo é até ficar mais tempo do que eu deveria. Necessário, né? Então, o que que eu E vou o fazer? medo, eu acho, do jejum é não contar. Exato. Infelizmente, É, é não é. contar. Porque assim, ó, eu acho que toda dieta, eu tenho prima vegetariana, né? Aham. Eu tenho né, amigas que fazem a low carb. Quando eu faço o Uhum. cetogênico, a carnívoro, né? A gente tem que escolher o protocolo ou ir num médico Uhum. que vai te dar o protocolo e se manter fiel, Claro. ouvindo, entendendo, respeitando a opinião do outro. Porque o Uhum. que é verdade para mim hoje não é para uma vegetariana, né? Uhum. Quem Claro. diz que não fica 3 horas sem comer e se alimenta de 3 horas não vai fazer um jejum. Então a Claro. gente tem que entender, porque as pessoas naturalmente dizem, não, mas você vai ficar 40 horas sem comer, que jeito? Mas acontece Né? que Então, tem que entender que a gente está se preparando ao longo do tempo, né? Não é assim, processo. comi todas as porcarias da Carbolândia hoje o dia inteiro, então amanhã eu vou passar o dia sem comer. Não funciona, né? Até porque você vai ter muito mais fome porque você comeu carboidrato. E a Então, cetogênica, eu acho assim, quando eu fiz a cetogênica bem focada, eu uhum, primeiro tinha comprado as fitinhas daquela da urina, né, sim, para ver se tinha aham, dado cetose. é. Aí depois comprei o aparelhinho da medição. Eu não sei se tu usa ele para medir ou tu deixa rolar só. Não, às vezes, quando no começo eu vivia com aquelas fitas dentro da bolsa no trabalho, eu vivia louca, né, Fica pela viciada. cetose, né? E depois eu comecei a usar. Aqui a gente não acha muito fácil aquele freestyle que vende aí, né? O teu é o Ah, freestyle. Qual é o é, teu? Pronto. E o meu é é, esse é, aqui, olha. O meu é é esse esse. aí, ó.
Não Que, é essa, não é essa marca, mas é um que ele mede glicose, é, dependendo da isso. que tu... Esse aqui, ele vem com, ele vem, assim, ele deve ser parecido com o seu, Isso. né? Exatamente. E ele vem com É. dois tipos de fita, uma fita para glicose e uma fita para cetose de cores diferentes. Isso. Peraí, Exato. né? Então, Exato. mas ultimamente eu não tenho feito, sabe, Porque Raquel? depois que entra no estilo, né? Porque a gente já está certo adaptada, a verdade é essa, a gente já está acostumado, a gente não come carboidrato, né? Carboidrato entra muito pouco, por exemplo, os carboidratos que eu como são carboidratos considerados os carboidratos bons, que são uma cenoura de vez em quando, um pedaço de abóbora de vez em quando, que essas coisas eu nem compro usualmente, né? Não é uma coisa comum aqui em casa. Mas a gente Sim. já está acostumado, não precisa ficar fazendo esses testes toda hora, né? Mas é importante que se Porque faça no começo. e no início a gente fica viciado em fazer, né? Porque tu Fica. faz aquele processo todo, aí vai e mede e vê se tá em cetose ou Mas não. Se sabe não por que tá, é? Sabe por que é que a gente fica nessa fixação pela cetose? É porque a gente, pela primeira vez na vida das dietas, que geralmente quem está fazendo low carb já fez todas as dietas do mundo, né? É a primeira vez que a gente está vendo a eficácia no processo de exato. dieta, né? Você começa a ver as coisas funcionando e você aprende que depois de tantos dias você pode entrar em cetose e aí você quer comprovar, você quer ver, né? Para ter certeza. E aí eu acho que é até legal para quem precisa de foco, né? Porque aí você sabe que precisa daquela cetose, né, para otimizar a sua queima de E gordura. comprovar, né, que tá tudo certo, que tá fazendo Uhum. direito. E aí Né? você continua fazendo bem feito. Comigo funcionou dessa maneira, né? Claro que eu estou falando aqui a minha experiência, e que não é igual a de todo mundo, porque cada pessoa é um indivíduo, né? E outra, eu Ah, acho assim, tipo, às vezes a gente fala em jejum, né, para as pessoas e fala em cetose, e aí quem não tá aham, ainda entrando fica perdido. E eu é, acho que a questão sempre é a comida de verdade, né? E aí sim. todo o resto a gente vai aprendendo no decorrer do processo e aí vai Uhum, entendendo e vai vendo se é capaz e vai se exato. desafiando, porque eu normalmente tento fazer 18 horas de jejum sempre, Uhum, né? Mas preciso ter esses de vez em quando esses maiores para dar né, uhum. uma É, é. movimentada, É legal mudar e é um pouquinho também o processo. legal que a gente faça sempre, eu pelo menos acho que para mim funciona quando eu faço protocolos diferentes, né? Se eu faço, por exemplo, você faz sempre 18 horas, eu faço eu faço diferente, eu faço 18 horas, faço 16, faço 24, 26, sabe? Porque senão ele também vira rotina e aí o seu organismo se acostuma e ele para de responder, não é? Até com o jejum, que seria algo, nossa, tá fazendo jejum? Não, o organismo também acha que tá tudo bem e acaba aceitando como Exato, normal. se acostuma, né? Me fala Raquel, do foco na dieta. Eu acho assim, não é fácil, né? A Uhum, gente, eu acho que o que é bom é olhar o espelho, e não é o espelho pro corpo, né? É olhar, é se uhum, olhar e dizer assim, bom, então tá, vamos conversar. Eu acho que agora, né, já que tudo passou, né, que as estrias e a celulite estão aqui, né, que a minha calça já uhum, aumentou, sabe? Tipo, olhar para dentro de si, assim, saber se enxergar, assim, se imaginar daqui a um tempo, daqui a 2, 3 uhum, anos que seja, né, dependendo do que tem que perder, da vida sim, que está se levando, né? Se é é, fumante, se não é, se tem uma vida mais é, e olhar e se enxergar e se imaginar, assim. Eu me lembro que quando eu estava acima bem do peso, o pessoal uhum, dizia, mas daqui a pouco tu vai emagrecer, vai ficar magra. E eu pensava, como que eu vou ficar magra? Impossível eu uhum, ficar magra. Porque é um processo muito difícil, a gente sabe que é difícil. Aí quando uhum, tu começa a ter entendimento, quando começa a te enxergar mais magra, eu lembro que essa uhum, minha amiga lá dos Estados Unidos, a gente fez esse grupo do WhatsApp e ela fez uma montagem. Ela uhum, tirou uma foto com 4 meninas de biquíni e aí ela colocou uhum, o rostinho de nós, de todas uhum. nós, né? Em cada biquíni de gurias estaremos assim, Ah, que daqui bom. a um tempo. Né? A gente não Uhum. determinou até muito tempo, né? E aí toda vez que eu olhava o WhatsApp que eu abria, era fotinho de nós todas de biquíni. Então aquilo acabava sendo incentivo, né? Eu olhava e digo, olha, né? Aqui Claro. chegarei. É. Não sei quanto Essa tempo. vai chegar, porque essa é a atitude correta, né?
né, Raquel? A gente, veja só como você falava, eu não vou ficar magra, eu não vou, né? É difícil. A gente sabe que é difícil. E nem sempre é prazeroso, digamos assim, você estar de dieta, ou então você restringir sua alimentação a certos alimentos, né? É. Mas é nessa hora que você vê o grau de comprometimento que você tem com a sua saúde, né? Porque você podia continuar comendo errado, é uma opção sua, né? E eu acho assim que a gente, a história de se comprometer, né? Se eu Uhum, estou gordinha e quero ficar, e eu estou bem, vamos ficar gordinha, tá tudo bem. Mas se uhum, eu olhei para mim e disse, bom, agora eu vou mudar, não é um chocolate, não vai ser algo fora do que eu, né? Porque assim, uhum, se eu ficar na Carbolândia, eu não vou chegar no peso que eu quero. Eu não exato, vou me transformar não na mulher que eu mesmo. quero ser, Uhum, né? Então, assim, não é uma coisa assim, um professor disse que tu não pode levantar para ir no banheiro. Não, não é o diretor da escola que disse que tu não pode tal coisa. Não é tua mãe que uhum, está te dizendo, é tu que decidiu que uhum, a partir desse momento eu não vou comer tais alimentos porque eles não fazem parte do meu processo de exatamente. emagrecimento. São as E aí suas eu falo isso porque escolhas. eu falo para mim mesma, porque eu também de vez em Isso. quando preciso É. fazer esse raciocínio, né? Que é a história Uhum, que a minha irmã disse: ninguém bota comida na tua boca. Não, eu coloco. Então eu exatamente. tenho que escolher o que vou colocar. Doutor Marcelo, ele diz uma coisa muito interessante, porque ele ensina a gente lá no curso, e ele ensina também lá no Instagram dele, não é só para quem fez o curso, não. Ele explica para a gente a importância de você fazer uma declaração social, né? Não sei se você já ouviu ele falar nisso. A declaração Sim, já. social é você escrever para o público que você agora está dentro de um processo de emagrecimento ou dentro de um processo de mudança de estilo de vida e que a sua meta é essa, enfim, você declara ao universo que você está fazendo isso. Essa é uma forma muito legal da gente se comprometer também, sabe? Porque a partir do momento que você faz essa declaração social, que pode ser, não precisa nem ser nas redes sociais, pode ser para a pessoa da sua casa, para a sua família, para os seus amigos, né? Diz, olha, gente, preste atenção aqui, eu estou agora mudando meu estilo de vida, minha vida vai ser assim, eu vou fazer exercício, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, e vou mudar minha atitude diante da minha vida. Quando a gente declara isso, a gente está ao mesmo tempo dizendo para nós mesmos, porque quando eu ensino você alguma coisa, eu estou aprendendo também, né? Sim, Porque eu estou ensinando a você não quer dizer que eu esteja fazendo tão corretamente. Pode ser que eu esteja dizendo para você não comer carboidrato e eu esteja aqui comendo biscoito recheado, né? sim. Então, É. a gente, com esse tipo de declaração social, a gente mantém um compromisso com nós mesmos, né? Eu só acho assim Hum, que tem que ser feito, né? É importante. uhum. Hoje a gente tem o Instagram, que a gente, né, Sim, acaba inspirando outras pessoas, se sim, comprometer pelo Instagram, né? E sim, tal. sim, Mas eu acho assim, é o cuidado aquele com o protocolo que tu está seguindo e com a opinião uhum, alheia. exato. Então, tipo, eu decidi, então a partir de agora eu vou postar no Instagram, eu vou falar para os outros que eu realmente estou entrando num processo. Uhum, Mas já está ciente, né, do que eu estou fazendo, de que se eu comer só mais carne e mais ovo, tá tudo bem. uhum, Que vai ter pessoas que vão dizer, mas você não tá comendo verdura, mas. Então, assim, tipo, não, eu já escolhi, é isso que eu quero, vou me comprometer, porque faz parte, porque aí a pessoa já exato. evita de te oferecer, de te E é convidar. engraçado que doutor Marcelo também sempre comenta. A gente nós que estamos do lado certo, nós estamos comendo comida de processamento mínimo. Quem está comendo errado é quem vai para comer sanduíche, né, pizza e É, etc. Então, os valores estão tão invertidos e a gente tem vergonha de dizer, ou a gente se sente incomodado em dizer que está comendo comida de verdade, né? Em é. detrimento das pessoas que comem comida que mata, comida que faz mal. E Né? se a gente parar para pensar, há pouco tempo, né? Na minha adolescência começaram a surgir as bolachas recheadas. Tudo bem, Uhum. eu sou uma pessoa jovem, mas isso Você já é. fazem 30 anos, né? Então, de 30 anos para É, cá, que começaram, ou talvez 40, é, esses é, industrializados com acesso a todo mundo. Então, antes, como é. é que se vivia, né? Uhum. Então, Basta que a gente olhe para os nossos avós e bisavós e a gente vai ver que alguma coisa desandou,
nesse processo, né? Pois é, porque parece assim, às vezes, tipo, meu Deus, existe a Coca-Cola, existe o tal, por que que a gente não vai se alimentar disso, já que, né, Uhum, que hoje é tão fácil se alimentar, né, com industrializado. uhum, é verdade. Mas, e ele parece assim, tipo, que existiu a vida inteira, e se parar para pensar, estudar um pouco da história, de como, ou nem precisa muito, é só Nem exatamente isso, pensar nos precisa. avós, como se Exato. alimentavam antes, né? É. E eles tinham um peso razoável, não se via assim, acho que muita gente Eles eram fora, né? magros. Era muito difícil você ver uma pessoa gorda, né? Acima do peso, obesa. Acima do peso você podia ver um ou outro ligeiramente acima do peso. Mas como a gente vê hoje em dia, não tinha, né? Então é bobagem, é por isso que eu digo, a gente se escora muito nisso, né? Ah, eu não posso ficar sem o arroz, eu não posso Uhum. ficar sem isso, eu não posso ficar sem aquilo. Aí eu fico pensando assim, quando a gente se tornar diabético, que não nos tornaremos mais, Exatamente, quando não exatamente. puder, não vou comer açúcar porque eu não posso, porque eu posso ter um AVC, porque eu posso ter algum Uhum, problema. Como será? Né? Ou até as próprias pessoas que escolhem a bariátrica, né? Que é necessário não uhum, se alimentar mais de forma sólida, somente líquida. uhum. Né? Óbvio, É, fizeram um é, acompanhamento necessário, cada uma, né? A uhum, gente não está sim, dizendo que é horrível, que é absurdo, mas assim, se eu puder fazer antes todos uhum. os procedimentos possíveis para evitar algo tão, Claro, claro, né? Tão porque o resultado é radical, o né? mesmo, é evitar a alimentação e tentar ser o mais regrado possível, né? Mesmo depois de Exato. operado. É. Inclusive, tem aquele programa que vocês chamam aí outro nome, deixa eu ver se eu me lembro, um que tem aquele médico bem engraçado, que ele faz bariátrica nos gordinhos. Como é o nome daquele programa? Que é 600 Libs. Aí eu não sei o nome do programa. Não sei. Dr. Now, já ouviu falar? Não. Ele é um que tem um sotaque bem engraçado. Bem, ele pega pessoas obesos mórbidos, né, no programa dele, para fazer a pessoa emagrecer através da bariátrica. Mas, antes da bariátrica, eu sei que as pessoas que vão para ele são pessoas que estão num extremo, acima do peso extremo, certo? E aí essas pessoas quase sempre têm que fazer mesmo uma estratégia cirúrgica, porque elas vão morrer amanhã se não fizerem, entende? Sim. Então já é um outro caso, né? Mas é engraçado, porque a primeira coisa que ele faz é tirar o carboidrato da dieta das pessoas antes da bariátrica. Ele faz, olha, você vai ter que perder 100 quilos imediatamente, assim, em 2 meses. Então, corta os carboidratos, sabe? A preparação para a bariátrica já é uma dieta low carb, eu acho muito legal. É É, interessante. é. Eles falaram aqui, ó, quilos mortais. Ah, quilos mortais. Ah, você tá vendo? Eu não tô vendo nada aqui para mim. Ah, não tava. Apareceu. Menina, eu não tava vendo nada. Olha, tem uma pergunta aqui, eu acho. Deixa eu ver o que é. Ali. É, Paty, você comia escondido fazendo dieta? Você chegou a comer escondido de você mesma? Sim, eu já, claro que sim. E aí foi o que eu digo. Hoje eu estou de novo nessa busca da longevidade, não tentando porque eu estou conseguindo, eu digo tentando porque inevitavelmente a gente escorrega, né? Mas eu Aham, acho assim, não se culpe se há sim. esse momento, né? Porque Uhum. como eu te falei, a minha filha faz brownie, faz doce, faz. Daqui a pouco Imagina. eu vou lavar a louça ou eu vou pegar, tem uma coisa, e aí eu olho aquilo me olha. E ninguém bota na minha boca, mas às vezes a escolha da gente não é a mais É, correta, acontece. né? Mas assim, a outra refeição, eu esquecia que aquilo aconteceu, entendeu? E Uhum. também não é uma coisa de sentar e comer, mas é engraçado, porque às vezes eu já me peguei em alguns momentos comendo escondido de mim mesma e É. rindo sozinha, ou Uhum. então não escondida, pensando assim, eu quero comer isso. Eu sei. Tipo assim, Você, sabe aquela foi sensação, não. uma escolha consciente, né? Eu vou comer isso. Mas ela é consciente, mas ela não é clara. Ela é movida por Não, não aquela é. sensação de. Sabe o que é, Raquel? É que é uma escolha, tá? É uma escolha consciente, mas a culpa está intrínseca nessa escolha consciente. Você come culpada e a culpa engorda, né? Então, depois que a gente muda o estilo de vida, que a gente entende como funciona todo esse processo, a gente aprende que, se a gente for comer, que a gente planeja essa saída da dieta, mas não coma com culpa, que faz mal, não é bom, É, né?
Eu lembro que quando eu fiz a cetogênica, que aí com mais jejum, que eu estava mais Uhum, focada, é o que eu pretendo voltar agora, eu me lembro assim que usar hidratante de morango, sabe? hum. Tudo que eu ia consumir assim, eu já ficava pensando, é na low carb, e tipo, É, eu hidratante não sei. tinha nada a ver. Mas a gente fica tão, né, É, preocupada com o é, processo para não é, sair do processo, porque a gente é. sabe que tu tá num processo de cetose, ou tá fazendo jejum, qualquer coisa fora, Vai sai alterar fora seu. total. É, verdade, é verdade. Então, é isso que é importante a gente. Porque, não, é só um docinho. Porque a gente vai no aniversário e sempre tem aquela prima, que é a tia, que Sempre diz: vai ai, come ter, essa né, docinho. Raquel? É, sempre Então, vai se ter tu uma não tiver certeza. festa, sempre vai ter um Exato. casamento, né? Sempre vai ter É. uma celebração qualquer. E aí, então, assim, o que que tem que ter certeza? Não, hoje eu não vou comer. Ou eu vou fazer as melhores escolhas, né? Então, eu Uhum, acho que isso também é uma coisa muito importante. Quando a gente está fora de é, casa, fora da rotina, é fazer as melhores. Ah, vou fazer as melhores escolhas. É um café da manhã de um hotel, é um aniversário de uhum, alguém, né? sim, Eu vou comer né, frios que tem ali, né, o queijo ou o uhum, presunto. Então, é. evitar realmente e sempre manter, porque aí é que nem, não existe final de semana, não existe dia do lixo, Não, por né? Existe favor, o dia que eu olho e penso, nossa, hoje então, né? Ou então vamos programar para este sábado, por exemplo. conscientemente eu me programo para sair da dieta, né? Mas é uma busca, eu acho assim, eu acho que primeiro é uma busca pelo entendimento, e Uhum, aí depois é para colocar isso em prática, e aí é se adaptar com essa prática. uhum, E aí é uma luta, e não, eu não vou dizer luta, porque eu acho que quando a é, gente escolhe, está consciente uhum, daquilo ali, se torna fácil. A gente olha para aquilo e diz, não vale a pena, né? uhum. Não vale a pena, eu tô tão mais legal, Não eu é nem tô que tão se, mais olha, bonita. não é nem que se torna fácil, é que você sabe que o hábito, ele é criado através das repetições, né? Se você repete Sim, todo dia aquela mesma coisa, a gente vai trabalhar todo dia, gostando ou não, porque é um hábito, a gente tem que levantar da cama e sair para trabalhar, né? A mesma coisa é exato. com os exercícios e a mesma coisa com a dieta. Se todo dia a gente colocar o nosso mindset para aquela dieta, para aquele estilo de vida, para aquele exercício, isso vai com as repetições vai virar um hábito e a gente vai sentir falta quando não fizer. Exato. Acredite que acontece isso. Né? Porque a gente começa a se sentir melhor, né? Se Uhum, sentir mais ativo, se claro. sentir principalmente quando a gente faz jejum, que tu te sente totalmente concentrado, ativo. Então Uhum, é óbvio que a gente. Só que até chegar a esse patamar, né, né, a comida escondida, é, né, o beliscar, né? Então, não, eu acho é. que é a constância, fazer todos os dias, né, o melhor que a gente pode, e daqui a pouco é Uhum. tão natural que não. Sim, que Mas você aí é não que vai tá. E aí sentir falta. com um pensamento mais longe, tipo, não vai passar daqui a 2 meses, não vai passar daqui a 3 meses. Eu escolhi fazer essa Viver dieta, assim. né? Uhum, Viver assim, isso. que não é uma É. dieta momentânea nem nada. Não, é um estilo de vida que você vai levar para a vida, por isso que tem esse nome, né? Então, Raquel, eu estou muito feliz de ter você aqui. Você é uma querida, sua trajetória está sendo linda, porque não acabou, né? Eu sei que você ainda quer perder uns Exatamente. quilinhos, eu também. Então, nós vamos juntas, todas nós nos ajudando. Mas, para fechar essa live, porque eu vou ter que fechar ela agora, que eu tenho medo que o Instagram corte. Forte. Me diz aí, se você tivesse que dizer para uma pessoa, né, que está começando hoje, qual conselho você daria para ela? Eu diria para ela se priorizar, se colocar em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, que isso não é egoísmo, isso não Uhum, é não é ruim, é o ideal, né? A gente pensa assim, como eu vou cuidar de alguém se eu não estiver bem, isso. né? Então é o que eu te digo, assim, eu passei pela uma perda não maior, porque eu também perdi meu pai, mas eu Uhum, passei durante o processo de emagrecimento a perda da minha mãe, e eu me uhum, lembro que durante o processo do enterro eu estava comendo cetogênica, fazendo cetogênica. uhum, Eu passei o processo de luto durante a dieta. E eu uhum, não me. Então, isso é muito forte quando eu ouço alguém dizer para claro. mim: não consigo. Ah, não É. consigo porque eu briguei com o namorado, eu não consigo porque isso, porque Uhum, aquilo. Então, a gente vê o quanto que a gente é mais forte, né? O quanto que a gente sim, consegue quando a gente quer buscar uma isso. longevidade, É. quando a gente quer se. Né, é priorizar, é nos colocarmos acima de qualquer coisa
e encarar isso como um estilo de vida, como né? E dizer assim, tu é capaz de fazer qualquer coisa, né? Claro. A gente é capaz de fazer qualquer coisa. Mesmo que a gente deslize, a gente com Volta. certeza é capaz de chegar. Na desliza, melhor versão, volta. né? Exatamente. Então, meu amor, muito obrigada. Agradeço a todo mundo que assistiu a gente aqui e as pessoas que ainda vão nos assistir, porque tem muita gente que não podia hoje por causa do horário, mas que pediu para eu salvar a live e, obviamente, eu vou salvar. Fiquei muito feliz de ter você aqui, Raquel. E espero que você tenha muito boa sorte, né, na continuação do seu estilo de vida e que a gente continue se apoiando lá nos grupos do Dr. Marcelo, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada por essa Beijo oportunidade. grande, meu amor. Agora é um comprometimento maior ainda, né? Vamos Muito fazer bem. isso agora, não depois. Vamos Começar hoje. Um beijo. Obrigadão. Prazer. Tchau, tchau. Tchau.